E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou sobre o São Paulo, que venceu ontem o Bahia fora de casa. Quem diria o São Paulo ganhando fora de casa? São Paulo que praticamente se classificou para a Copa Libertadores da América, abriu uma distância boa aí no G6. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like e se inscreva no canal, dá essa força pra mim. Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve, não custa nada e você me ajuda demais. E deixa o like também, que ajuda pra caramba. Já sabe, vamos estar assistindo o vídeo. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, sobre esse restante de Campeonato Brasileiro e projeção pra 2025. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Tá, e o São Paulo, que já mostrou um crescimento em relação aos últimos 10, 15 anos, no ano passado, com reforços, com um bom time, com o Dorival, com o título da Copa do Brasil. Esse ano voltou a Libertadores, está praticamente classificado para a Libertadores do ano que vem. Né? E também teve mudanças durante a temporada, já que a gente está falando de mudanças, de perder jogadores por lesão, como Alisson, Pablo Maia. Ferreirinha voltou só ontem. E não trouxe contratações de grande impacto no meio da temporada, mas também buscou se reforçar. O que a gente pode falar do São Paulo, já projetando 2025? Eu acho que está muito dentro do que é a realidade do São Paulo. Brigou na Libertadores até as quartas de final, saiu nos pênaltis, saiu para um finalista, saiu na Copa do Brasil para outro finalista. Times que mostraram mais força naquele momento que ele. Competiu nos dois. Competiu, no Brasileiro está ali mais ou menos dentro do que se esperava dele, entendeu? Não dá para achar que o São Paulo, que hoje não tem a capacidade de investimento de outros clubes no futebol brasileiro, vai brigar por todos os títulos. Ele ano passado ganhou a Copa do Brasil, né? Foi bem ali. Esse ano não conseguiu o título, mas está ali, dentro de um padrão, sabe? E ontem ganhou mais 3 pontos, dentro de uma nova perspectiva, não fez uma grande partida. O Bahia foi melhor, se a gente olhar o jogo como um todo, mas o São Paulo soube fazer os gols. Soube aproveitar o gol que o Bahia deu de graça. O Bahia falou assim, vai lá, Luiz Gustavo, faz o gol aí, o Marcos Felipe, o goleiro. Então eu acho que o São Paulo está dentro do esperado. Tem times na temporada que estão acima do esperado, tem times que estão abaixo, o São Paulo está justamente dentro do que se imaginava. Pensando que ele já está praticamente aí com a vaga da Libertadores na fase de grupos assegurada. Começar a fazer planejamento para o ano que vem. Ele tem que melhorar para o ano que vem. Quando você pensa no desejo, na esperança, no que quer o torcedor do São Paulo, que é o São Paulo brigando pelo título. Todos, inclusive da Libertadores, do Brasileiro. Ele tem que subir o patamar, ele tem que... Não tem? Até porque... Vai ter que gastar mais e gastar melhor, ou não? Até porque vem de um 23 melhor, ao contrário do Bahia. 2024 vai parecer um parêntese, sim, né? Porque em 23 o presidente falou de ser protagonista, lembra? Sim. O São Paulo é protagonista e todo mundo discutia isso. Principalmente depois que o São Paulo ganha a Copa do Brasil. E 24 não foi assim. Em 24, em nenhum momento, o São Paulo dá essa firmeza. Então, pode ser um ano plantando para 25. Acho que deve ser um ano plantando para 25. Ficou ali na média, continua na média. Essa... Imagino que continue com o Zubeldia. Assim espero. Tem que Deveria. continuar, né? Deveria. Não há garantia, né? Só se tivesse aqueles problemas políticos lá internos que a gente conhece, mas essa desgarrada que o Donk falou, do G6, o São Paulo está muito tranquilo nisso. Estava tranquilo até antes da rodada. Então, esses bons resultados, não bom desempenho, mas bons resultados dos últimos jogos, dão ao São Paulo essa tranquilidade de fim de ano. São Paulo é feliz 2025. Tem que planejar 2025. Exato. Agora já é mapear possíveis reforços, que jogadores vão permanecer. A gente sabe que alguns não vão permanecer, que outros podem chegar, possibilidades de mercado. Não é um time que vai chegar e fazer investimento. Mas é possível fazer boas contratações sem tanto investimento. O Botafogo está aí. O Botafogo gastou muito no Luiz Henrique e no Almada. E em outros não gastou tanto. Tem oportunidades de mercado. Saber fazer a leitura de mercado, identificar jogadores que estão aí sendo subaproveitados em outros clubes, não só no Brasil. E aí você tem que olhar o mundo do futebol hoje. Você pode buscar reforço como o Botafogo foi buscar lá nos Emirados Árabes, ou pode buscar nos Estados Unidos, que hoje tem muito jogador que pode jogar bem aqui. Você tem que olhar qual é a folha salarial do Botafogo. Você tem que... pegou de graça. Fulano estava não sei quanto ganha o fulano. Quanto ganha o Alex Telles? Sim, claro. Não estou discutindo se o cara merece, não estou dizendo assim. São Paulo tem o poder de investimento para ter a folha salarial do Botafogo, alguns jogadores do Flamengo? São atraídos nem tanto por folha salarial, porque o salário, no final das contas, não há
enormes diferenças. Há E as diferenças, luvas? mas não há enormes diferenças. A questão é a atração pelo projeto esportivo. O cara olha assim, opa, Isso vai dar em quê? o Botafogo está montando um time que vai disputar os títulos. Então, numa dúvida, o cara olha, tem uma proposta mais ou menos igual do São Paulo ou do Botafogo. Pô, eu vou pro Botafogo porque eu tô vendo ali que ali a perspectiva é de eu aparecer mais, de eu me valorizar mais e tal. Então, é isso que o São Paulo tem que mostrar para os jogadores. Isso aí é minoria que você está falando, né? Não, se você tem pra onde paga melhor. Paga melhor, nem sempre. Às vezes não, às vezes o cara, ó, nesse time aqui eu não vou jogar, porque não tem espaço para mim na minha posição, esse time aqui está numa perspectiva de crescimento e eu vou ter espaço para jogar. São várias coisas que pesam no dia a dia, né, de uma negociação, né, qual é o calendário, qual é a proposta, que competição vai jogar Libertadores, não vai jogar Libertadores. Então, quem joga Libertadores já tem no mercado vantagem em relação a outros times que não vão jogar. Vou te dar um exemplo, o Alexandro. O São Paulo foi atrás, quis muito. Para onde ele foi? Foi para o Flamengo. Eu também iria. Porque você olha, mas há outros que ele pode ganhar. O São Paulo também luta por título, ele pode também ganhar, é um time organizado. mas ele vai jogar uma Libertadores ano que vem, pensando no ano que vem. Ele pode perder jogadores para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Flamengo. Né? Mas quando ele olhar assim, eu vou disputar no mercado um jogador com o Grêmio, com o Fluminense, com o Corinthians, com o Vasco, ele vai tirar uma manga, a carta da manga e falar assim, ó, eu tenho Libertadores. Isso é verdade. Nisso o São Paulo está bem. São Paulo já fez uma prospecção bem interessante uma vez, que deu em título mundial, né? Montou um time barato para os padrões assim, do que os jogadores queriam. Quase todo o time do Goiás. Danilo, Josué, Fabão. Só que os caras que jogavam muito, né? Então. Josué. Mas estavam... Mas até nessa... Foi possível fazer. Mas até nessa dificuldade que a gente está falando do São Graças Paulo... ao Cuca, viu? O Cuca que trouxe aqueles caras do Goiás, lembra disso? Verdade. E até pensando nessa dificuldade que a gente está falando do São Paulo de montar, para ser protagonista, como o presidente tinha falado, contra Botafogo, contra Palmeiras, contra Flamengo, ele não tem a mesma nível financeiro para dividir esse protagonismo. E aí, para mim, entra mais um aspecto que a gente está falando, a habilidade do Zubeldia em trabalhar com o elenco que ele tinha à disposição. Acho que isso tem que ser destacado. Acho que é dentro do esperado, acho que é uma avaliação justa da temporada do São Paulo, mas é um trabalho muito bem feito, considerando as dificuldades que tinha. Foi eliminado nos mata-matas para times que eram melhores que ele e jogando de forma extremamente competitiva. A gente acabou de elogiar no programa como o Botafogo tem jogado bem há meses e precisou dos pênaltis para tirar o São Paulo, ainda tomando uns sustos naquela partida, né? Os gols perdidos pelo Calleri, ainda que no primeiro tempo do jogo no Rio tenha sido um domínio total do Botafogo. Foi muito difícil você substituir Pablo Maia e Alisson. Ausências muito, muito, muito pesadas e assim que impactam o desempenho do time inteiro. Então, acho que você destacar isso, ver a evolução de alguns jogadores como Alan Franco, como ele trouxe de volta o Luciano sendo importante no momento da temporada. Então, acho que passa muito pelo bom trabalho do Zubeldia, esse desempenho do São Paulo. E, lógico, quando um clube do tamanho do São Paulo volta a ganhar o título, como foi a Copa do Brasil, batendo no Flamengo na semifinal, batendo nos seus dois maiores rivais, uma trajetória espetacular, o torcedor fica empolgado. Mas, assim, olha a quantidade de concorrentes que você tem. A gente está falando de... Ele cai para o Atlético Mineiro e para o Botafogo... Não tem taça para todo mundo, né, Edu? Não dá para você falar, não, foi um vexame, foi um desastre, temporada abaixo do esperado. Ele competiu com o Galo na Copa do Brasil e com o Botafogo na Libertadores. Exato. Se o Lucas e o Calleri tivessem em noites melhores, mais inspirados, de repente o São Paulo poderia ter eliminado o Botafogo. Exato. Embora ele não tenha jogado melhor que o Botafogo. Ele foi eliminado, mas ele não foi perdendo os pênaltis. Mas para não depender só disso, o trabalho precisa daquela voltinha no parafuso de maior segurança. Pela primeira vez o Zubeldia vai ter um começo de temporada para ele trabalhar. Então pedir jogadores com as características que ele quer. Mas acho que o Zubeldia cair nesse final de ano, nesses 2 meses que faltam, só São Paulo perder todos os jogos e começar um barulho muito grande ali, porque seria uma aberração. Aí estou com a Abel. Seria uma aberração. Falando que vai nevar na Jamaica. Tirar o Zubeldia. Professor Celso contra a troca de treinador. Não, porque esse trabalho é bom, esse trabalho tem de onde tirar, né? Por falar em taquicardia, tá aí, então o Rogério Ceni está preocupado com a possibilidade ou com o risco de o Bahia não chegar à Libertadores, que é um sonho dele, preocupado com o que tem visto nos últimos jogos, né? Bahia ganhou um dos últimos 5, hein?
E o Zubeldia teve taquicardia ontem, professor Celso. Teve motivos para isso. A gente vai ver o Rafael trabalhando muito. Foi um jogo de trocação, como ele falou, em que o São Paulo foi mais feliz na trocação. Aí envolve aquele lance do goleiro Marcos Felipe saindo. Além de sair errado, ele ainda dá a bola numa condição que ele não está nem no meio do gol para tentar defender. Ele está no outro lado. Tudo isso contribuiu. Agora, o torcedor do Bahia está farto dessa história, né? O ano inteiro foi isso. Criou, podia ter feito, ainda mais em jogos contra times grandes. O Bahia repetiu muito essa fórmula. Então, é um trabalho, eu acho que o Rogério tem razão quando ele diz que tem muita coisa boa nesse trabalho que não pode ser desmanchada agora. Mas eu me coloco também na situação do torcedor do Bahia. Você precisa ser muito racional para entender isso. Tem alguns trabalhos que os torcedores sentem mais de perto, uma temperatura diferente dessa análise que a gente tem que fazer mesmo. A gente está aqui para fazer uma análise mais distante, mas eu entendo a agonia do torcedor do Bahia. E ontem o Rogério fez uma coisa que eu cobrava em outras situações como essa, e portanto ele não tem culpa, ele apostou no Lúcio, ele sai com o Lúcio jogando. E mesmo assim o time não consegue ser efetivo. O Bahia não tem conseguido ser efetivo. Você está dizendo que o torcedor do Bahia tem motivos para estar cansado de ouvir a mesma história. E nós estamos cansados de... Quantas vezes a gente repetiu aqui que o Bahia precisa de um artilheiro, de um matador? É verdade. Que o Bahia precisa de um Verrete, de um Pedro, de um Yuri Alberto, de um Igor Jesus, de um Luizito Soares. De alguém não precisa? Sim, de alguém como foi o Gilberto, que eu acho que foi o último que satisfez a torcida do Bahia. Agora, a gente falou da insatisfação. Insatisfação também tem limite, o limite do respeito, né? Ninguém está defendendo aqui o boneco pendurado no viaduto lá. Que coisa de bandido. Isso é, né? Só para as pessoas não confundirem. Mas é isso, a temperatura no Bahia já era efervescente, né? E o São Paulo ontem não jogou para ganhar de 3-0. É que o futebol não é matemático. Aliás, o São Paulo, dessa excursão, ele volta com 4 pontos, um em Criciúma também, que não jogou bem. Então, do ponto de vista... Perdendo até perto de acabar o jogo. Do ponto de vista do resultado, ótimo. Do ponto de vista do desempenho, o São Paulo está devendo já a pelo menos 2 partidas fora de casa. O Zubeldia sabe disso. E esse jogo foi grande, porque assim, você olha a tabela, o G6 para mim caminhou muito. 8 pontos de diferença, e aí agora a conversa. Também acho que o Eugênio tinha falado mais cedo, deve entrar pelo menos o 7º, talvez até o 8º, com a possibilidade também do 9º, enfim. E o Bahia vai ficar nessa discussão ali, esperando o desenrolar das competições para saber até onde vai. Acho que tem boas condições ainda de lutar para a vaga na Libertadores. Mas a sensação que me dá é que o Bahia atingiu o teto dele e não conseguiu ir além agora. Tem alguns fatores, você pode falar de eventuais questões pontuais do trabalho do Rogério Ceni. Eu não sou tão enfático na crítica, não. Acho que ainda o trabalho... Já deixa a sua opinião. O que você achou do jogo de ontem? Acha que o São Paulo fez um grande jogo? Fez um bom jogo? Ou é dos torcedores que pensam mais como eu? Eu, sinceramente, disse isso no vídeo de ontem. O São Paulo, para mim, teve mais sorte do que juízo. O Rafael teve que trabalhar muito. Prova disso é que o Rafael teve que trabalhar bastante. Os primeiros 20, 25 minutos do Bahia foram muito fortes. O São Paulo não estava conseguindo encaixar a marcação. O Jamal Lewis tendo dificuldades ali do lado esquerdo. O Luiz Gustavo não conseguia cobrir o Jamal Lewis. Não estava conseguindo cobrir o Jamal Lewis. E isso é um problema. Eu acho que em jogos assim muito... mas o Luiz Gustavo fez gol. Cara, a gente não pode avaliar só o que acontece no jogo. Pô, se o Rafael faz 12 defesas... e toma um frango, a gente vai avaliar o Rafael só pelo frango que ele tomou, não pelas 12 defesas que ele fez. Pô, o Lucas tenta dar 5, 6 arrancadas, erra uma, pisa na bola em uma. A gente vai avaliar o Lucas pela uma vez que ele pisou na bola. Então, assim, em jogos como o de ontem, jogos contra times muito físicos, jogos de transição muito rápida, eu sinto que o Luiz Gustavo tem muita dificuldade, cara.
O ritmo dele me parece um pouco um ritmo mais abaixo. Prova isso o jogo contra o Botafogo. O Luiz Gustavo teve muita dificuldade contra o Botafogo. E aqui eu não tô comparando. Tá comparando o time do Botafogo com o time do Bahia? Não. Tô falando de característica de jogo. Era um jogo de um time muito físico. O time do Botafogo é um time muito físico. O time do Bahia é um time muito físico. Os jogadores muito fortes. O do meio do segundo tempo, principalmente ali, ficou um jogo muito de trocação, de transição rápida. E nesses jogos eu acho que o Luiz Gustavo tem dificuldade. Jogos como o do Criciúma, por exemplo, jogo que o São Paulo vai ficar mais com a bola, eu acho que ele tem mais facilidade. Ele tem um bom trato com a bola. Acho que vocês conseguem me entender. Então no jogo de ontem eu acho que ele estava tendo um pouco de dificuldades para cobrir o Jamal Lewis do lado esquerdo, né? Eu não lembro agora quem era o jogador que estava do lado esquerdo lá, que estava fazendo uma fumaça danada pro Jamal. E cara, eu me recuso a aceitar que o lateral que o São Paulo trouxe da Premier League, a toda poderosa Premier League, que eu me recuso a aceitar que o lateral que o São Paulo trouxe para a Premier League é pior que o Wellington. Cara, eu me recuso a aceitar isso. Me recuso, que ainda quero ver mais jogos do Jamal. Então assim, ontem pra mim o São Paulo teve mais sorte do que juiz, porque pensa comigo, qual foi o gol que o São Paulo criou? Qual foi a oportunidade de jogo que o São Paulo teve? Oportunidade de gol. Qual foi a bola que o Caleri teve pra finalizar? Eu vejo muitos inscritos e nas redes sociais a galera criticando o Caleri, pô. O que o Caleri recebeu de bola ontem pra finalizar? O Caleri só recebe cotovelada e chutão pra frente. Qual foi a última bola? E aqui eu não tô falando nem do jogo de hoje. Pode pegar os últimos jogos do São Paulo. Qual foi a última bola que o Caleri recebeu em condições de finalizar? Gol que ele perdeu ou chance que criaram pra ele finalizar? Cara, o Caleri só recebe chute, canelada, cotovelada, cabeçada. Bola ele não recebe e ainda tem gente que critica. O início da jogada do gol do São Paulo, o segundo gol do São Paulo, sai de um arremesso lateral que o Caleri sai lá da fruta que caiu para fazer um pivô, para rolar a bola pro Lucas, se eu não me engano. Ainda tem um bate-rebate, o time do Bahia consegue recuperar, vira perde e ganha. O Lucas dá a bola pro Luciano que erra o domínio e... Se tem pessoas que criticam o Caleri, cara, não é possível que vai ter alguém que defenda o Luciano. O Luciano no gol de ontem, ele errou o domínio. O Canu foi tirar a bola bateu no pé do Luciano e sobrou pro Rato. Cara, é inacreditável as atuações do Luciano atuando de meia. O cara não consegue dominar uma bola, mata contra-ataque, erra passe, faz corta-luz pro adversário. É um show dos horrores. A nossa sorte é que ontem a gente tinha Ferreirinha e Lucas. Porque se a gente depender do Luciano para criar jogo pro São Paulo, nós estamos, lascado. Porque ele não cria absolutamente nada. Muito porque ele não é meia e a outra parte é porque ele não consegue, ele não tem capacidade para isso. O cara para ser meia, para atuar como meia, ele tem que ter duas características, talvez três: passe, criação, inteligência, o que o Ganso faz, o que a Arrascaeta faz, o que o Everton Ribeiro faz. Dinâmica, ser um cara dinâmico, veloz. E aqui eu não tô falando nem de drible, eu tô falando só de dinâmica, de ser um cara que consegue receber essa bola rapidamente, mudar a postura corporal e dar um passe para frente. E o terceiro, drible. O Luciano não tem nenhum dos três. O Lucas também não tem. A única coisa que o Lucas tem é o drible, a velocidade. O Lucas não é um cara como o Everton Ribeiro, por exemplo. Ontem o Everton Ribeiro criou muito mais oportunidades de gol que o Luciano. A questão é que os atacantes do Bahia são horríveis, são medíocres também. Mas o Everton Ribeiro ontem, se a gente vê a atuação do Everton Ribeiro, ele pegou na bola muito mais vezes, ele deu muito mais passes para frente, ele criou muito mais jogadas, ele arrancava, ele driblava, ele causava e incomodava a defesa do São Paulo. O que o Luciano fez ontem? Então, ontem o São Paulo teve mais sorte do que juízo. Isso minimiza? Eu sei que muita gente que fala, pô, o importante é os 3 pontos. A gente pode pensar por esse lado, o importante é os 3 pontos. Mas quando o São Paulo pegar adversários melhores, o futebol de ontem vai servir? O São Paulo vai pegar um Atlético
Paranaense. O Atlético Paranaense tá na draga, mas o São Paulo ainda pega o Botafogo, o São Paulo ainda pega o Atlético Mineiro, o São Paulo ainda pega alguns times difíceis. Se eu não me engano, o São Paulo ainda joga contra o Fortaleza. Esse futebol que o São Paulo mostrou ontem é suficiente para ganhar desses times, você acha? Muito mais, ou melhor, muito além que só a vitória, só os 3 pontos. O torcedor São Paulino ele tem que ficar de olho no desempenho do time. O que o time está demonstrando, o que o time está rendendo. O futebol que o São Paulo apresentou hoje é um futebol que pode vencer, que pode dar títulos para o São Paulo no futuro. O São Paulo tem que começar a trabalhar a temporada de 2025 desde agora. A gente tem o Ferreirinha que está jogando muita bola, tem o Lucas que é o fora de série. Mas e aí? Só isso? Funciona? Só isso vai resolver? Só isso vai trazer títulos pro São Paulo? Questionamento que eu deixo pra vocês. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.